Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do 9º capítulo do livro A Mulher Vê, Moderna à Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso. Este é o 9º capítulo. Ela aprecia. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Provérbios 31:18. Muitas mulheres querem ter a sua própria família, um marido, filhos para criar e um lar para cuidar. Mas é engraçado como muitas delas se esquecem completamente das coisas que tanto queriam no momento em que as conquistam. Eu estou muito cansada para preparar o jantar todas as noites. Se quiser, aqueça no micro-ondas a comida congelada que eu comprei. Quem você pensa que é para me dizer o que fazer ou não fazer? Eu posso ser a sua esposa, mas também tenho a minha própria vida. Mal posso esperar que o meu filho comece a ir para a escola e me dê um descanso. Eu não tenho tempo para cuidar da casa, minha família tem que aceitar isso. Esses e muitos outros comentários vergonhosos são feitos todos os dias por mulheres que um dia desejaram ter tudo e agora esse tudo se tornou um fardo para elas. A mulher virtuosa aprecia o que tem, e a maneira pela qual ela expressa o seu apreço é providenciando o melhor para seus filhos, para o seu marido e para a sua casa. É através do prazer com que cozinha, limpa, passa, faz as compras, arruma a despensa, organiza, decora e investe. Tais responsabilidades básicas de uma dona de casa revelam quanto você aprecia a sua família. Já ouvi casos de esposas que economizavam na comida para comprar um vestido novo. Maridos que tinham de passar as próprias camisas de manhã porque não havia nenhuma no armário para eles vestirem. Filhos sendo educados pela TV, internet, videogame, por falta do que fazer ao chegarem da escola. O quadro é triste. O pior de tudo é que se ela não consegue apreciar nem o que ela tem, como pode ela apreciar a Deus? Onde começa a apreciação? Você só pode começar a apreciar alguma coisa quando entende o seu significado, quando você conhece o valor. Vamos falar um pouco de você. Você não consegue apreciar a si mesma, terá dificuldades para apreciar as pessoas à sua volta. Talvez seja por isso que você sabe que precisa fazer mais pela sua família, mas não consegue. Já não lhe resta coisa alguma para dar. Tudo isso se deve à maneira com que você tem se visto todo esse tempo. Há pelo menos uma coisa que odeia em si mesma. E uma vez que odeia algo em si mesma, provoca uma reação em cadeia, passando a odiar todo o resto, pois acredita não ser boa o bastante. Você olha para sua casa e fica convencida de que jamais poderia ser uma boa dona de casa. Em vez de perder o tempo tentando, prefere deixar que os outros pensem que você é assim e pronto. Você tem necessidade de se convencer de que não é do tipo doméstica e então se descuida, sem se dar conta de que está cumprindo a sua própria profecia. Você se vê assim, então é óbvio que os outros vão começar a vê-la assim também. É como diz um outro versículo em Provérbios, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Nós determinamos quem somos pela maneira que nos enxergamos. A mulher virtuosa percebeu que o seu ganho era bom. Ela trabalhou duro para isso. Por que não reconhecer todo o seu esforço? Agora vamos voltar para você. Maravilhosa e assombradamente criada. Você passou a existir no dia em que seus pais se uniram. Vamos então começar a apreciá-la desde o começo. Desde o início você mostrou a sua capacidade de ser alguém, pois dentre milhões de outros espermatozoides que nadavam a toda velocidade rumo a um óvulo, aquele que ia dar origem a você foi o que venceu. Além disso, o período que você passou no útero de sua mãe pode ter lhe apresentado desafios, quem sabe?
Sua mãe pode ter passado por problemas de saúde, problemas emocionais que inevitavelmente afetaram você. Não foi culpa sua, mas você era parte dela e assim também ficou exposta às mesmas coisas que ela, mas você venceu. Você nasceu e chegou até aqui com nada mais, nada menos que informações. Sim, isso mesmo. Você aprendeu muito durante todos esses anos na escola, com relacionamentos, com a família, com problemas. E foi assim que chegou aonde você está. Se você gosta de onde está, ótimo. Se não gosta, ainda precisa apreciar o fato de que ainda não desistiu de si mesma, como muitas outras. Talvez durante toda a sua vida, você tenha aprendido a aceitar as coisas como elas são. Se é pobre, então foi isso que a vida reservou para você. Aprenda a conviver com isso. Se é uma pessoa solitária, é porque você merece. Por causa de todas as coisas que você fez ou deixou de fazer. Mas e se mudasse o seu jeito de pensar? E se começasse a trilhar outro caminho? Aquele misterioso que sempre achou que fosse bom demais para você? E se dedicasse hoje a ser a mulher que merece ser, em vez da mulher que você é? Dentro de você tem uma vencedora, alguém que só está esperando uma oportunidade para provar que você está errada. Esta vencedora precisa sair e fazer as coisas de que você tem medo, as coisas que você não acredita que possa ou deva fazer. Você vai se surpreender com o quanto pode mudar se apenas começar a apreciar essas pequenas coisas em si mesma. Reconheça que a sua capacidade vai além do seu entendimento. Para de tentar compreender, siga em frente e faça uso do seu potencial. Quando começar a se apreciar, vai passar a apreciar as pessoas à sua volta também. E o seu comportamento vai mostrar isso claramente. Não porque você esteja sendo forçada, mas porque quer. Sabe o que acontece quando começa a apreciar as pessoas? Elas começam a te apreciar também. Órfã e discriminada. Esther era uma judia jovem, solteira, órfã e inocente, quando o rei Assuero decidiu fazer uma coleção de todas as belas e jovens virgens de todas as suas 27 províncias, um reino que se estendia desde a Índia até a Etiópia, com a finalidade de escolher uma nova rainha. Ele não perguntou quem queria se candidatar, ele apenas tirou das casas as jovens que possuíam qualidades que ele precisava numa rainha, e as obrigou a morar num palácio por um longo período de preparação que durou 12 meses. Uma vez que estavam prontas, ele dormiria com cada uma delas, e então decidiria quem seria a rainha. Aquelas que não fossem escolhidas passariam a ser suas concubinas. Essa ideia surgiu do desapontamento do rei Assuero com a rainha Vasti, que não apreciava. O homem era bruto. Ele não era um homem que temia a Deus, mas tinha muito poder. Dá para imaginar o que isso significa para qualquer pessoa? Naquela época, os judeus não eram vistos com bons olhos. Na verdade, eles eram perseguidos, como sempre, pela maioria das nações. Israel, sendo a primeira nação que Deus escolheu para se revelar ao mundo, sempre foi mais odiada do que apreciada. Então, como você pode imaginar, Esther não era exatamente a mais apreciada das candidatas. Contudo, ela era diferente. Esther não tinha muito em comparação às outras jovens da corte. Ela era diferente da maioria delas, não apenas por ser judia, o que foi mantido em segredo sobre a intenção de seu tio, ou órfã. A diferença estava dentro dela. E era jovem bela, de boa aparência e de formosura. Esther 2:7. Na tradução da Bíblia para o inglês, usou-se a palavra amável para descrever Esther. Ela era primeiro amável e depois bela. Uma mulher amável aprecia, e por causa da sua apreciação, torna-se bela por natureza. Ela não precisa de cirurgias ou consultoras de beleza para isso. A sua beleza vem de dentro. Esther era uma jovem de Deus, e assim como Deus a apreciava, ela também apreciava a ele e a tudo que ele permitia que ela passasse. No início, a ideia de ser arrastada para o harém de um rei pagão deve ter parecido muito estranha, completamente fora dos planos de Esther, mas ela decidiu confiar em Deus e tirar proveito da situação em que ele a havia colocado no momento. Ela se destacou entre todas as outras jovens, e a Bíblia mostra isso claramente, para que saibamos que não foi por causa da sua extrema formosura que se tornou rainha. Veja a primeira vez que ela faz a diferença. Então, é que vinha a jovem ao rei, a elas dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei.
À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Zasgaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e se ela fosse chamada pelo nome Esther. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther avançou, favor de todos quantos haviam. Se você sabe que vai ser comparada a outras mulheres, a primeira coisa que faz é encontrar um jeito de ficar mais bonita que as demais, de causar uma boa impressão, mas não foi o que fez Esther. Ela poderia ter se enfeitado toda com pérolas e diamantes luxuosos que estavam à sua disposição para a noite mais importante da sua vida, mas decidiu não levar coisa alguma a não ser a si mesma. Ela gostava de si mesma, sabia quem ela era e, acima de tudo, sabia em quem ela cria. Ele cuidaria dela. Só aquele gesto fez com que ela alcançasse o favor de todos quanto haviam. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Está bem claro para mim nessa passagem que ela não foi escolhida porque era a virgem mais bonita, mas porque ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as outras. Somente aquelas que apreciam quem são, consequentemente apreciam as pessoas à sua volta, podem ter esse tipo de graça. Esther, por mais jovem que fosse e tivesse uma história triste como órfã, era uma mulher virtuosa. Até o homem de coração mais endurecido, como o rei Assuero, foi tocado por ela. Ela possuía exatamente a qualidade que faltava à antiga rainha, a capacidade de apreciar. Existe algo na sua vida que você tem dificuldade de apreciar? Por quê? Como você pode começar a se apreciar mais? Faz uma lista de algumas coisas que pode começar a pôr em prática daqui por diante. Obrigada por acompanhar a leitura do 9º capítulo do livro A Mulher Vê, Moderna Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso.